Queridos, vocês aceitariam filhos do parceiro fruto de uma traição? Bem, acredite ou não, muitas pessoas estão entrando em uma relação pensando que ela será perfeita. Acontece que, quando começamos um relacionamento, não sabemos o que o futuro tem reservado para nós. Sabemos sim que podemos evitar algumas coisas, correr, porque se não fizermos, erraremos. Duas coisas acontecem nesta frase: a traição e o fruto, a consequência do erro. Agora, pense sobre isso. Apenas pense. Ninguém erra sozinho. O erro da traição sempre vem acompanhado. Traição no casamento acontece porque é algo novo, é um desafio, e muitas vezes um dos casais estão dizendo que não perdoaria. Aí está o problema. Declarar frases, palavras antes que aconteça é dizer que não sou capaz. Por quê? A traição não pode ser perdoada. Acabar com um casamento por causa de uma traição, interromper uma história por causa de uma traição, permitir que outra pessoa chegue, seduza o seu cônjuge e acabe com a sua felicidade. A Bíblia chama a traição no casamento de adultério. O adultério, segundo a Bíblia, é relação sexual entre uma pessoa casada e alguém que não seja seu marido ou esposa. Segundo a lei antiga, conforme está escrito em Levíticos capítulo 20, verso 10, se um homem cometer adultério, tanto ele quanto a mulher adúltera, eles deveriam ser executados. Mas, a partir da vinda de Cristo, muita coisa mudou. Pela graça e o sacrifício dele, nós somos perdoados dos nossos pecados. Aleluia! Então, se você descobriu uma traição no casamento e que desse ato uma criança foi gerada ou tivesse sido gerada, saiba que a culpa não é sua e que Deus entende os seus sentimentos. Assim, aconselho-te a pedir a Deus que te console e te oriente, principalmente em relação à criança, que não tem nada a ver com o pecado de seus pais. Aqui está algo que não se pode fechar os olhos, pois uma criança é vínculo para toda a vida. Por isso, é preciso conversar, dialogar e não brigar para saber se há o arrependimento verdadeiro do seu cônjuge e o que ele pretende fazer, pois agora ele é pai e ele não vai poder abandonar o seu filho. É importante lembrá-lo de que o filho é dele. Portanto, quando a criança for à sua casa, o cônjuge toma o lugar de pai e mãe. Entende? No mais, não pronuncie
proíba-se de dizer a palavra divórcio. Lute pelo seu casamento. Não pense em direitos e em você, mas em vocês. Em tudo o que vocês já viveram e construíram. Divorciar é a melhor opção? Claro que não. Nunca será, a não ser que haja agressão no relacionamento. Por quê? Porque nós sabemos que para Deus o casamento é uma união para a vida toda. Deus não se agrada do divórcio por motivos fúteis, o que não é o caso de uma traição, mas consideramos que todos merecem chances na vida. Quantas vezes erramos e Jesus nos perdoou? Lembre-se da importância do casamento. Caso houve arrependimento verdadeiro e a pessoa quer consertar o casamento, pense em dar mais uma chance. Libere perdão. Independente da sua decisão, lembre-se que o perdão é importante, pois guardar rancor, infelizmente, só vai te prejudicar ainda mais, cada vez mais. Não tenha raiva da criança, ela não é culpada pelo erro dos pais. Portanto, não a trate mal. Não faça com o filho dos outros o que você não gostaria que fizesse com o seu. Jesus é o nosso maior exemplo de perdão. Ah, mas eu não sou Jesus. Porém, você se diz ser filho. Não diz? Então, não fuja da educação e do exemplo que Jesus te deu. No Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 4 a 11, diz assim, mostra uma passagem onde Cristo encontra uma mulher que foi surpreendida no ato de adultério. Querendo aqueles homens que a mulher fosse apedrejada, os fariseus e mestres da lei levaram a mulher até Cristo, falando da lei de Moisés. Mas Cristo, o que ele fez? Ele deu uma grande lição, falando para eles o quê? Se algum de vós estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar a primeira pedra, a apedrejá-la. Aqueles homens olhando para dentro de si, percebendo que eles também eram pecadores, não a apedrejam, não lança a pedra, foram embora. Jesus então perguntou para ela, ninguém te condenou? Ninguém a condenou? E quando ela responde, não, ninguém. Então ele afirma, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Se Cristo, que é santo, perdoou a mulher adúltera, quem somos nós para negar o perdão? Liberar o perdão é muito importante para podermos seguir em frente sem culpas. Seu cônjuge deve pedir perdão pela traição, não somente a você, mas também a Deus, já que desobedeceu aos seus mandamentos e cometeu pecado. No mais, busque ajudá-lo. Busque ajudar ele a viver no Espírito de modo que ele não venha mais a satisfazer os desejos de sua carne. Gálatas capítulo 5. É isso aí, galera. Deus nos abençoe, graça e paz. Fui!